parece apaixonado. Eu disse que lá no YouTube Tio Tempo já tem uma enquete pra você que é cruzeirense, essa parceria Dudu e Gabigol. Vai dar certo com o técnico Fernando Diniz, sim ou não? O Fernando Diniz tem a sua forma lá de jogo, né? Nós vamos conversar e debater sobre isso aqui, né? Tanto o Gabigol quanto o Dudu, eles precisam de mais liberdade, são jogadores que ficam mais à frente, né? Será que o Fernando Diniz vai conseguir acertar taticamente a história desses dois jogadores de frente? Que talento sobra, né? Mas a gente precisa entender como é que eles vão se comportar dentro do esquema do Fernando Diniz. Tá lá a pergunta para você, então, responder pra gente. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está conosco aqui hoje. Pedro Faria, obrigada por estar aqui com a gente nessa mesa que a gente está fazendo hoje, especialmente o programa tá ao vivo, tá, gente? Ao vivo! Pra gente falar de Gabigol, falar também dessas contratações do Atlético. Seja bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Obrigado, Di. Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, né? O ano novo começou com um presentaço pra torcida do Cruzeiro, né? Chegaram do Gabigol. Aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais, discorrer durante o programa sobre a chegada dele. Matheus Liberato também aqui com a gente. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço, Dimara. Ano novo começando bastante movimentado, né? Paulinho saindo do Atlético, Gabigol chegando no Cruzeiro, então grandes novidades neste início de 2025, tomara que seja um ano muito bom, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Gabigol que fez Fred Teixeira trabalhar na virada do ano, ele ficou lá esperando, muita gente, né, Fred? Boa tarde, querido, seja bem-vindo, bom ano para você, tá? Boa tarde, Dimara, boa tarde, Pedro, Matheus, todos que nos acompanham. Realmente não fui só eu que fiquei esperando, né? Muito antes, pelo contrário, uma multidão de gente esperando. E é aquela coisa, né? Antes mesmo do anúncio, o anúncio estava programado só para meia-noite, eu até fui cronometrando, assim, marcando. 10 horas da noite tinha mais de 1.500 pessoas esperando o anúncio. Esperando. A expectativa era muito grande. E depois a gente acabou vendo nas redes sociais que muitos utilizaram aquela contagem regressiva, né, dele no... O pessoal que tá na live, vai lá, youtube.com/o tempo, tá vendo já o anúncio, teve a contagem regressiva, muita gente acabou passando a virada na contagem regressiva do YouTube do Gabigol. Olha que importância isso, né? Enfim, eu achei maravilhosa essa apresentação dele, né? O caminho para Belo Horizonte, a quilometragem do Rio, Pão de Açúcar, depois ele aparece lá no alto como Cabuloso. Eu tô falando um pouquinho pro pessoal que não viu e que tá pelos 91.7. Mas foi fantástica a apresentação, ao mesmo tempo que o Cruzeiro também acaba confirmando, né? E aí sim, todo mundo, você sabe que um pouquinho antes era engraçado de ver, né? A torcida do Palmeiras também estava numa expectativa interessante, né? A Leila acabou falando até hoje, né? Foi que houve mesmo a tentativa, mas foi uma coisa muito demorada. Com o Cruzeiro foi de uma forma mais rápida, a gente sabe disso, né? Quando da final da Copa do Brasil e ele se despede aqui no gramado, a final da Copa do Brasil contra o Atlético, quando o Flamengo vence o jogo, ele já se despede sabendo que ele seria jogador do Cruzeiro. Ele já podia assinar pré-contrato, vale lembrar, né? E foi tudo conduzido de uma forma muito profissional. Ninguém confirmou nada antes, mesmo que já tivesse entrevista gravada, mesmo que já tivesse não sei o quê, a história acabou não sendo confirmada por ninguém, mas tá aí, Gabigol é jogador do Cruzeiro. Me conta, Fred, como é que foram esses momentos que antecederam? E você ficou muito próximo aí do que a torcida foi falando pelas redes sociais, né? Existia uma expectativa muito grande, a gente sabe disso. A gente, claro, já havia apurado também que estava tudo realmente acertado, tudo já definido entre as partes, até o pré-contrato assinado no dia 8 de novembro, desculpe. Na verdade ele assinou em novembro. Isso. Né? Antes e mesmo da final. E a gente já trazia essa informação. Né? Nosso portal já estava lá. Sim. Antes mesmo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético, já havia acontecido essa reunião pré-contrato. Mas a gente sabe que no futebol pré-contrato é pré-contrato e só, né? É só pré-contrato, muita coisa pode mudar. Ele pode assinar um que não seja pré com o outro, né? Então muita coisa pode mudar e é claro que a gente tem que estar sempre preparado para todas as possibilidades. Inclusive
eu tenho que confidenciar aqui, a gente tinha também um texto para caso tudo desse errado, né? Ele estava na virada, gente, a gente tinha que tomar as precauções. Tinha que ser precavido, então a gente teve que fazer isso. Mas esse texto eu deixei lá no fundo da gaveta, nem quis mexer com ele. Faz parte já do deletei, né? para não ter nenhum. Então, Gabigol é do Cruzeiro, sai para lá, olho gordo. Quem estava interessado ficou só no interesse. E aí a gente fez até uma matéria, a nossa colega Débora Elisa fez mais cedo na matéria, relembrando algumas falas de muita gente que queimou a língua, vai ter que morder a língua aí, né? Gabigol do Cruzeiro só no dia de São Nunca. Gabigol no Cruzeiro é mais fácil, não sei o quê. Tá aí. Gabigol é do Cruzeiro. E no outro anúncio estava comentando que antes mesmo, horas antes do anúncio, já tinha mais de 1.500 pessoas, e à medida que foi se aproximando da virada, aquilo foi tomando uma proporção gigantesca. No momento mesmo do anúncio, mais de 36 mil pessoas online, em pleno momento de Réveillon, né? Eu até brinquei que o torcedor deixou de lado até um pouco o Réveillon para ver o momento da confirmação do Gabigol no Cruzeiro. E esse momento foi automaticamente celebrado pelo torcedor do Cruzeiro, lamentado pelo do Palmeiras e do Santos, e por incrível que pareça, os torcedores do Flamengo também entraram nas postagens feitas pelo Cruzeiro, né? Agradecendo o Gabigol por tudo que ele fez no clube, desejando sorte, claro que menos contra o próprio Flamengo, mas foi legal isso também. Até os torcedores do Flamengo também interagiram nas postagens do Cruzeiro. E o vídeo que foi postado realmente sensacional, né? A música do Milton Nascimento é um dos maiores torcedores símbolos do Cruzeiro, né? A gente sabe disso também. A qualidade técnica que foi utilizada para fazer o vídeo também. Então, sensacional. Quem não pôde ver, vai lá na nossa página do Tempo, veja o vídeo que vale muito a pena. E o Gabigol vai vir para o Cruzeiro com um contrato longo, né? Até dezembro de 2028. Então tem tudo para fazer uma longa história com a camisa celeste. Ele já falou sobre a questão do que ele espera encontrar, ele falou que é um cara viciado em títulos, que quer continuar essa trajetória gloriosa que ele tem no futebol brasileiro, de títulos, de gols principalmente, e falou também de alguns jogadores com quais ele vai jogar, e o principal deles, o Dudu. Ele falou que era um sonho, na verdade, jogar com o Dudu. Por quê? Porque ele foi adversário do Dudu muitos anos e considera o Dudu como um dos caras mais desequilibrantes nos últimos 10 anos no futebol brasileiro. Ele citou o próprio Dudu, Gabigol, né? Foi engraçado ele falando, ele próprio. Ele falou essa entrevista exclusiva que ele deu ao pessoal do GE, e também falou do Arrascaeta e do Cássio, que no futebol brasileiro são jogadores que na última década sempre foram decisivos, e agora ele vai ter a oportunidade de jogar com dois desses, o Cássio e o Dudu. Então, assim, ele vem muito motivado, mostrar que essa última temporada do Flamengo, como ele não teve tantas chances, principalmente contra o Tite, era o treinador, eu acho que ele chega com o sentimento de querer mostrar. Falei, olha, não me deixaram mostrar o que eu sei fazer. Eu acho que penso que ele chega muito, mas muito motivado pro Cruzeiro, e isso tá tendo reflexo imediato na torcida também, Dimar. Na verdade, tanto ele, né, quanto o Dudu tem quase o mesmo sentimento, né? O Dudu em relação ao Palmeiras, onde ele é ídolo, né? As conquistas dele, ele entrou para um seleto número de jogadores do Palmeiras que realmente fizeram a diferença, que são ídolos lá, né? Mas meio deixado de lado depois daquela primeira tentativa de vir pro Cruzeiro, em relação a tudo que aconteceu. Então acho que os dois vêm querendo tentar mostrar isso, assim como o Cássio também, que sai de uma outra grande equipe de massa também, que também estava na reserva e tentando mostrar que realmente ele pode ser mais do que isso, ou seja, três quase na mesma condição. Deixa eu colocar nesse papo o Josias Pereira, nosso colunista de Cruzeiro no Tempo, que já está com a gente. Seja bem-vindo, Josias. Feliz ano novo, meu querido. Feliz ano novo, Timara. Feliz ano novo para todos aí que nos acompanham, para todos que também estão aí participando do programa. Pro meu querido amigo Fred aí também, um abraço para você. Feliz ano novo. Olha, Di, realmente foi uma grande contratação, né, do Cruzeiro. Como o próprio Fred disse aí, já tinha sido assinado o contrato há muito tempo, né, o pré-contrato. Existia muita expectativa, criou-se aí uma pequena novela
mesmo que todos os caminhos eles convergissem realmente à Toca da Raposa, né? Então, eu acho que foi muito simbólico tudo que aconteceu nesta madrugada, nesta virada de ano, né? Porque eu realmente não tenho nenhuma lembrança de um anúncio de um jogador tão emblemático assim, né? Não. Foi um anúncio realmente histórico, porque foi feito exatamente em um momento que mostra a aura que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, possui. Porque ele conseguiu fazer com que o mesmo futebol e o momento onde muitos colocam o futebol em segundo plano acabasse sendo um dos grandes assuntos das festas de Réveillon por todo o Brasil, né, Josias? Obviamente. Todo mundo. Exatamente. O pessoal parou naquele momento ali para ver exatamente onde o Gabriel Barbosa estava indo. Porque, na verdade, criou-se até uma grande expectativa, né, Dimara? Porque, como o Fred disse, tinha torcedores do Palmeiras, do Santos, confiantes de que ele poderia parar ali no clube. E o que aconteceu foi que criou-se aí um suspense, uma expectativa. E no fim das contas a gente já sabia que já tinha muitas informações de que ele já estava acertado. Então mostra que mesmo quando o futebol é colocado em segundo plano, a aura do Gabigol consegue trazer isso de volta, né? Trazer o futebol de volta num momento tão especial de renovação de votos, um momento simbólico, né? Em meio à comemoração, aos fogos de um novo ano, o Gabigol sendo anunciado pelo Cruzeiro, e com certeza isso mostra também, né, o patamar que o Cruzeiro estabelece neste momento. O Pedrinho, ele já tinha dito que não queria mais saber desse papo de reconstrução, e eu acho que é exatamente isso. O Cruzeiro, ele mostra que ele quer ser o protagonista, ele já está sendo um protagonista nas duas janelas que tivemos, né? Agora, essa janela de agora é a janela do meio do ano passado. O Cruzeiro agora vai em busca do papel principal, como eu até coloquei isso na coluna, vai em busca do papel principal em 2025. Acho que este é o momento de virada, de chave do Cruzeiro para buscar este papel principal e o protagonismo que o clube vem aí com o Pedrinho buscando e idealizando com as contratações que estão chegando no clube. E o torcedor tem que comemorar mesmo. Para mim, com certeza, é a maior contratação do Cruzeiro desde o Rivaldo, né? A gente lembra aí da chegada do Rivaldo, né, no Cruzeiro. Isso, como nome, é uma contratação midiática, possivelmente também uma das maiores contratações do futebol mineiro, junto aí com o Ronaldinho, né? Quando foi contratado pelo Atlético, a própria questão do Hulk também, quando veio. O Hulk veio em uma outra situação, mas também um grande jogador que estabeleceu primeiro a sua história aí no clube, jogar no Brasil e tudo exatamente. mais. Eu acho que tem também a mesma. Exatamente. Mas assim, e aí colocando os meninos da mesa, lembrando, tá lá a pesquisa, tá, gente? youtube.com/o tempo. O que você acha aí dessa parceria Dudu e Gabigol? Vai dar certo aí no Cruzeiro? A gente tá falando de uma forma tática também, exatamente. Daqui a pouco o Josias também pode falar sobre isso, né? Porque o Fernando Diniz é muito rígido, né? Essa história de marcação, de sair jogando, não sei o que, mas Gabigol e Dudu a gente sabe que não tem muito isso, né? Eles sempre foram muito livres. Mas pra mim é a maior contratação do futebol brasileiro, né? Nesta janela. A gente não viu uma outra movimentação com um atleta deste tamanho como essa. É pra você também, Fred? Eu penso que sim, Dimara. Nesse momento, naquilo que já foi feito pelos clubes até agora, a gente sabe que ainda tem alguns clubes que ainda vão anunciar outros reforços, se torna a contratação mais midiática, a mais importante no momento. A questão é que o Cruzeiro, em termos de valores, muita gente questiona os valores que o Cruzeiro vai pancar para custear o Gabigol aqui em Belo Horizonte, no clube por 4 temporadas, com salários elevados. Gente, tem que pensar na relação custo-benefício como um todo. O que ele pode trazer para os jovens. O Gabigol dá retorno em campo e fora dele. A gente tá vendo agora. Sim. Imagina quantas camisas do Cruzeiro serão vendidas com o nome do Gabigol, número 9 às costas, nesse primeiro momento. Nós estamos tendo um termômetro só pelo evento de sábado no Mineirão,
a procura gigantesca que está tendo pelos ingressos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, os torcedores, o Cruzeiro, o Gabigol dá um retorno tanto dentro quanto fora de campo, além do que você citou, a experiência que ele tem a sendo um jogador de apenas 28 anos. É bom lembrar isso. Muita gente fala, não passou nada. Muita gente fala como se o Gabigol fosse um veterano, fim de carreira. Nada. Quando acabar o contrato dele do Cruzeiro, ele vai estar com 32. E ainda tem muito futebol pela frente ainda. Muitas pessoas esquecem que o Gabigol despontou muito cedo pro futebol brasileiro, então está apenas com 28 anos. A gente tem que mudar esse paradigma de pensar que jogador com 30 anos já está em final de carreira. Não existe isso mais. Depende cuida, né? Depende da posição, depende de uma série de coisas. Matheus, você acha que ele foi a maior contratação, ou pelo menos até agora é a maior contratação em termos da movimentação do mercado interno, porque na verdade é uma contratação interna, né? Mas mesmo de quem está vindo de fora e tudo mais, eu não vi uma outra contratação com essa dimensão toda do Gabigol. Nesta temporada, sem dúvidas, viu, Dimara? E a gente tem que analisar o Gabigol em duas vertentes. É o que o Fred diz. Primeiro, a vertente esportiva. Dentro de campo, o Gabigol é um jogador que resolve. É o jogador mais decisivo, o atacante mais letal nos últimos anos. Foi extremamente decisivo no Flamengo. É considerado por muitos o grande ídolo do Flamengo na era moderna do futebol, né? Se a gente for pegar a era pós-Zico. Então o Gabigol, em termos técnicos, ele sim entrega muito e fora de campo é um excelente produto de marketing. É um jogador que vende, é um jogador que chama a torcida, que tem esse carinho mais estreito com o clube onde ele joga. Foi assim no Santos, foi assim no Flamengo também. Então o Gabigol, ele é um produto muito valioso. E o Cruzeiro, sem dúvidas, conseguiu a principal aquisição nesta temporada até aqui. A gente está falando de uma contratação de um jogador que foi decisivo em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, em disputa de final de Libertadores e que, sem dúvidas, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Então, o Gabigol foi uma aquisição excepcional e o Cruzeiro consegue um feito incrível, né, Dimara? Tira um dos principais ídolos da história do Corinthians, que é o Cássio, tira um dos principais ídolos da história do Palmeiras, que é o Dudu, e agora o Gabigol. Então, o Cruzeiro vem montando um time muito consistente, um time muito técnico e que chama bastante atenção fora de campo também, porque são nomes muito grandes. Essa história de tirar jogador importante do outro, né, do rival, de quem vai disputar com você também os principais títulos, sempre foi a maneira de atuar do Vanderlei Luxemburgo, né? Até no time de 2003 ele fez isso. E ele tinha essa história, quem é o melhor? Vamos tirar aquele dali. Tinha uma história dessa e isso realmente faz a diferença. O próprio Maldonado, né? Que foi pilar naquele time do Cruzeiro em 2003. Santos, foi pro Santos. O David do Corinthians. Exatamente. Enfim, ele fez uma série lá, uma bagunça aí, né? E tirou o pessoal do time de 2003, que até hoje é considerado uma das principais equipes ou o melhor futebol, um dos melhores dessa era de pontos corridos. E para você, Pedro Faria, é também a maior contratação neste momento do futebol brasileiro? Pois é, Dimara, tecnicamente falando, talvez, se a gente for pegar, talvez só o Oscar chegando no São Paulo se aproxime. Mas a gente tem a incógnita de como o Oscar vai chegar. Mas fora de campo não tem nem comparações. O tamanho do Gabigol. O Gabigol tem 13 milhões de seguidores no Instagram. Olha o tamanho dessa mídia que o Cruzeiro consegue com um jogador gigantesco igual o Gabigol. E ele preenche também uma lacuna que esse elenco do Cruzeiro, após todos esses anos de dificuldade que o Cruzeiro passou, estava precisando, que era de um ídolo, de um jogador do tamanho do Gabigol, que chamasse a atenção das crianças, de ter um personagem para essa torcida mais jovem do Cruzeiro se inspirar, para a torcida, observar em campo, ver em campo quem ela vai poder admirar mais. Tem agora a referência. Exatamente, a referência. A palavra certa seja isso, a referência. Então o Gabigol acaba se tornando justamente essa referência não só dentro de campo, mas também fora. Vai impulsionar a venda de camisa, vai impulsionar o alcance das redes sociais do Cruzeiro. Então, e mostra também a força do Cruzeiro no mercado, igual o Matheus falou e você falou. Não só como você pega o Cássio, o Dudu, eu acho que são situações um pouco diferentes. Mesmo sendo ídolos de times gigantescos, eles já estão em outro momento da carreira. Você está tirando um Gabigol do Flamengo,
no auge da carreira dele, no auge técnico, no auge físico, apesar do ano ruim que a gente sabe do porquê que aconteceu, ele não vai ter um ano ruim igual ele teve de novo. Isso é óbvio. Tinha muita coisa envolvida fora das quatro linhas. Sim, sabe que ele não vai repetir. Do doping, uma série de situações que acabaram tirando dele essa condição. Ninguém trabalha bem com uma cabeça não sei na onde, não tem como, né? Talvez por isso se queira tanto. E da mesma forma que o Pedro Lourenço cumpre uma promessa, né? Eu acho que isso é legal de se falar também. Ele cumpre uma promessa. Ele falou: vou tirar o Cruzeiro deste patamar. Vamos mexer nesse conceito. Não dava para ser tudo muito rápido na medida que quando ele chegou e assumiu, porque a gente estava num momento que não tinha uma janela, não tinha, né, os paradigmas ali. Ele precisava ter uma noção do que era o Cruzeiro, de fazer um orçamento e tudo mais. E ele cumpre o que ele prometeu, né? Tem aí o Dudu pediu pra vir, né? Uma situação que foi aberta de uma outra forma. Mas tem o Gabigol, tem mais gente ainda que pode chegar. Mostrando o Gabigol, ele vence a concorrência do Santos, que é o clube de coração do Gabigol, e do Palmeiras, com todo esse dinheiro, com o Super Mundial, com Libertadores. Então, pra você ver como é que o projeto ambicioso do Cruzeiro para os próximos anos também convenceu o jogador. E Odmara, a torcida do Cruzeiro carecia de jogadores grandes, de jogadores que chegassem e assumissem o protagonismo de fato, né? O Cruzeiro viveu 3 anos praticamente no limbo do futebol brasileiro, em uma Série B, passando por problemas financeiros, com ameaça de fechamento de portas. Aí teve a venda da SAF, a transição, gestão do Ronaldo, agora a gestão do Pedro Lourenço, mas foram 3 anos de Série B de Campeonato Brasileiro, com elencos bem inferiores, com poder de investimentos inferiores. Então é uma forma da torcida do Cruzeiro resgatar esse pertencimento de ser cruzeirense, né? Uma torcida tão acostumada a ganhar com títulos, seja nos anos 70, nos anos 90, no início dos anos 2000, enfim. Cruzeiro sempre foi um clube ganhador e com grandes craques, com grandes jogadores em seu elenco. Então, tendo Gabigol, tendo Dudu, tendo Cássio, conseguindo a permanência do Matheus Pereira no elenco, o Cruzeiro engrandece mais ainda o seu plantel e chega muito forte em 2025 e deixa a torcida feliz, né? Sem dúvida. Ô Fred, para dar um exemplo disso, né? A gente está acompanhando desde as 9 da manhã, quando o Cruzeiro anunciou, né? Efetivamente, que a gente também já trazia, que haveria um evento no Mineirão, né? O Cruzeiro confirmou pra gente semana passada, no dia 4, especificamente conhecido como sábado, e que haveria esse evento. Eu, particularmente, achava que seriam todos os contratados. Mesmo sabendo que a entrevista do Dudu é no dia 3, que é sexta-feira, eu achei que eles iriam levar todos os novos contratados, mas na verdade é uma festa mesmo de apresentação do Gabigol. E a coisa, gente, estourou de um jeito, né? Estamos ao vivo, tá? E o pessoal tá perguntando se deu BO no outro estúdio. Deu BO no outro estúdio, não, gente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O outro estúdio tá lá lindo, amanhã a gente já volta pra lá. É porque a gente tá no sistema de plantão aqui. Como a gente queria fazer esse programa ao vivo, exatamente por tudo que aconteceu, não só no Cruzeiro, mas no Atlético também. Daqui a pouco a gente vai falar de Paulinho, né? De Menino, de Patrick, sei lá mais quem que pode vir aí, além, obviamente, do técnico Cuca. A gente queria muito fazer esse programa ao vivo. E aí, o que é plantão, gente? Tem um monte de gente de folga, ok? Folga, né? A gente divide em equipe. Então, para que esse programa fosse feito ao vivo, a gente teve que vir para cá, para esse estúdio que é da 91.7 FM e que era o nosso antigo estúdio. Mas o nosso lindo estúdio está lá, amanhã a gente já está de volta lá. Então não tem BO nenhum, não. Mas conta aí pra gente dos números, porque eu quero até que o Josias comente sobre isso, porque eu vou te dizer, se tivesse colocado carga máxima, eu acho que tinha ido tudo. Olha que ainda pode mudar, viu, Mário? Vamos explicar por partes, como diz, né? Primeiro que isso é uma questão muito tradicional em clubes europeus fazerem isso na sua pré-temporada com seus grandes nomes. Faz um evento para a torcida, chama ao estádio e tem lá a apresentação, uma série de homenagem, em alguns casos distribui até alguns itens celebrativos do clube, vende o copo já com o novo reforço e tal. Isso é uma coisa que na Europa funciona muito bem. E o Cruzeiro optou por fazer esse exclusivo do Gabigol, até mesmo pelo peso que o atacante tem na história recente do nosso futebol. E quando abriu hoje às 9 horas da manhã, a princípio apenas 2 setores do Mineirão
em menos de 2 horas, 25 mil ingressos já vendidos. Preço único de R$10, não importa se é sócio ou não, R$10, preço único para todos os setores, todos os ingressos. Quando foi por volta de 11 horas, o Cruzeiro teve que abrir novos setores do Mineirão. O que aconteceu? Rapidamente, esses ingressos também já foram se esgotando. Quando você entra lá no site agora, já não aparecem ingressos disponíveis. A gente até entrou em contato com o pessoal da assessoria do Cruzeiro, eles confirmaram com a gente que ainda existem ingressos. O que acontece é que muitas vezes a pessoa vai efetuar a compra no sistema, só que depois, na hora do pagamento, acontece algum tipo de problema na internet, alguma coisa nesse sentido, e a compra acaba não sendo confirmada. E aí esse ingresso volta a ficar disponível. Mas o fato é que agora, pouquinho antes de entrar no programa aqui, 38 mil ingressos já haviam sido vendidos. Na carga atual, seria a possibilidade de chegar até 40 mil ingressos. Mas o Cruzeiro avalia e provavelmente fará isso amanhã, a abertura de todos os setores do Mineirão. Aí sim, você poderá ter um público superior a 40 mil pessoas na apresentação do Gabigol. Seria um grande marco, um grande feito para mostrar desde o início da temporada o peso dessa contratação, você colocar lá 50, 60 mil pessoas no Mineirão para simplesmente, entre aspas, claro que eu estou falando aqui, a apresentação de um reforço. É prova daquilo que nós falamos no início do programa, do peso dessa contratação e de como que a torcida celeste ficou empolgada com a chegada do Gabigol. É verdade. Ô, Josias, te surpreende esse número, né? Esse público todo. Sabe por que eu me surpreendi um pouco? Porque, assim, Belo Horizonte tá vazio, né, minha filha? O povo foi pra Cabo Frio, foi pra Guarapari, não sei o que aconteceu, mas sumiu todo mundo. Então eu falei, não vai dar ninguém, né? A gente tá andando pra rua aqui, tá, né? O pessoal sumiu, mas acho que eles vão voltar pra apresentação do Gabigol, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que, na verdade, não me surpreendeu muito não, viu, Dimara? Porque eu já imaginava que seria uma coisa desse nível aí. Até porque, se a gente for pegar, assim, o Cruzeiro nos últimos anos, inclusive lutando nesta Série B aí tão terrível, né? O Cruzeiro chegou a fazer um jogo no Mineirão na época da Série B lá, que o Cruzeiro não tinha nem chances mais de subir, era apenas uma despedida do Ariel Cabral, pelo que eu me lembro, acho que também contra o Náutico, despedida do Rafael último jogo, Sobis, né? Aquele que o Vanderlei ainda comandou, foi o último jogo do Vanderlei também. Isso. Aí foi vendido pro Ronaldo. Mais de quase 60 mil pessoas. Isso, quase 60 mil pessoas no Mineirão, um jogo que não valia absolutamente nada, inclusive aquele jogo marcou a despedida do Fábio também, porque o Fábio depois disso, ele não sabia, mas o Ronaldo comprou. Isso, mas era a despedida também do Fábio. Então, realmente, o Cruzeiro, ele já tinha esses movimentos da torcida. Acho que a torcida do Cruzeiro, durante esses anos aí de labuta na Série B, ela ficou ainda mais próxima do time. E essa questão de público vem sendo muito bem trabalhada. O Cruzeiro teve recordes também nessa última temporada e agora com a apresentação de um grande jogador, realmente a motivação da torcida do Cruzeiro, ela ficou ainda mais no ápice, né? Então, eu acho que é um número bem considerável e eu acredito que o Cruzeiro deve explorar também muito bem essa situação, né, do marketing que vai ser envolvido nesse dia, aproveitar aí, eu já vou sugerir, né, até sugerir algumas colunas, uma questão de até mesmo de vender camisas já do Gabigol, né, aproveitar esse hype, aí é uma coisa, assim. Porque assim, se já sabia que iria fazer o anúncio, né? Eu acho que eles acabaram não fazendo para não vazar o negócio. Mas assim, que seria interessante que já tivesse, né, algumas camisas disponíveis nesse sentido, né, alusivas a essa chegada do Gabigol. Eu tenho certeza que o Cruzeiro e o seu, obviamente, patrocinador de material esportivo teria ganho muito, porque ontem à noite todo mundo falava, onde que vai achar, quem vai comprar, não sei o quê, bererã, né? Poderia ter. Aliás, a gente já pode sugerir pro Marconi Barbosa, né, que é quem vai assumir o marketing do Cruzeiro, aí nos próximos dias deve ser confirmado. Abração pro Marconi Barbosa, acho que ele volta pro lugar de onde não deveria ter saído. Então, um beijo grande pro Marconi, que deve voltar a reassumir o marketing do Cruzeiro. A gente sabe como que o Marconi trabalha bem, né? O Marconi só foi eleito durante 3 anos o melhor diretor de marketing do futebol brasileiro. Isso não foi só no Cruzeiro, foi também na época em que ele passou no Fluminense também, né? Essa experiência toda que o Marconi tem, e tenho certeza que só vai agregar
para esse grupo lá comandado então pelo Pedro Lourenço. A gente já sugere aí pro Marconi Barbosa. E quando a gente fala dessa condição aí do torcedor, eu tô rindo aqui porque tem pela live, né, youtube.com/o tempo, o Abraão Alves, ele tá aqui todo feliz. Mas a pessoa tá gozando, todo mundo de Santos, imagina, Santos, Atlético, Palmeiras, pra ele é fichinha. O Gabriel tá aqui felicíssimo. O Cláudio diz assim, que a gente é muito bom nos esportes, bom ano novo pra todo mundo. O Evandro está dizendo aqui que o Diniz sobrecarrega demais os jogadores do ataque, obrigando-os a defender. Vamos entrar nesse assunto, é uma coisa que eu queria muito entrar. Ô, Dilmara, sim. Diga. Só para falar sobre essa questão aí da própria que o torcedor disse, né, sobre o Diniz, eu tenho uma opinião de que realmente tudo está sendo montado para que o Cruzeiro possa conquistar títulos, né? É óbvio, né? O Cruzeiro quer um resultado imediato, inclusive com jogadores que estão vindo com contratos até de 1 ano, caso do Eduardo aí, do Bolaço e tal. Isso. E o que me preocupa nessa movimentação toda é justamente o Diniz. Porque a gente sabe que o Diniz, ele sempre deu declarações nos últimos anos aí de que títulos para ele são resultados, não são a obrigação, o produto final, né, daquilo que ele trabalha. Que ele trabalha realmente uma construção de um time e tal. E assim, eu acho que é um pouco incoerente, né, a lógica entre o treinador que fala que títulos não tem essa importância, esse peso nas relações humanas que ele desenvolve, e o objetivo do dono do clube, que é realmente ser campeão. Eu espero que o Diniz deste ano ele possa entrar com esse ímpeto aí de buscar esses títulos, porque o Cruzeiro vai precisar disso. E sobre o ataque, eu acho que ele ganha com o Gabigol a possibilidade de ter um ataque que pode até emular um pouco aquilo que ele fez no Fluminense, com o Gabigol também tendo outras funções. O Gabigol pode atuar até mesmo como jogando pelas pontas ali, abrindo, jogando dentro da área. Então acho que pode ser uma combinação muito boa com o Dudu, e lembrando que o Cruzeiro tem o Caio Jorge também, que pode ser instalado nesse time do Cruzeiro. Eu acho que são muitas opções agora que qualificam o time do Cruzeiro, coisa que o time do Cruzeiro não tinha, né? O Cruzeiro terminou a temporada sofrendo bastante, colocando meninos da base, mas agora o Cruzeiro tem opções para realmente fazer esse ataque funcionar. Mas assim, eu concordo com você, Josias, e tem uma coisa, e acho que a permanência do Diniz pode ter passado exatamente por isso, né? Uma conversa com o Pedro nesse sentido, porque não existe isso, né, gente? Nem treinador resiste à ausência de título, desculpa. Mas não existe, né? A marca dele, inclusive, é a Libertadores. Mas até antes do Fluminense, né? Não era título, né? Pois é, isso que eu tô falando, antes disso, né? Mas ele tinha 2 títulos, né? Exatamente. Então, assim, que não é isso. Jamais uma torcida vai querer que você fique lá disputando. A gente tem exemplos aqui muito próximos, né? E no próprio Cruzeiro chegou a vice da Copa Sul-Americana e né? Não é isso, o título tem uma importância muito grande. Agora, como é que ele vai combinar isso em relação, porque vamos ser sinceros aqui, tanto na questão do Dudu quanto, e principalmente talvez na questão do Gabigol, é quase um time jogando em função dele, não vejo outra forma, você vê? É aquela questão, né, Dimara? Taticamente o Cruzeiro vai sofrer um pouquinho nesse início, até porque o Diniz, ele gosta de um time um pouco mais intenso. Gente, eu não aguento mais. Time que volta para recompor. Sinceramente. Mas eu acho que o Cruzeiro tem peças para adequar o jogo de Dudu e Gabigol. Dá pro Dudu e pro Gabigol fazerem uma dupla de ataque, né? Com o Gabigol sendo talvez um centroavante um pouco mais móvel, um camisa 9 um pouco mais móvel, sendo essa referência dentro da grande área, jogando mais próximo do gol, com o Dudu sendo um segundo atacante, tendo mais liberdade para cair pelos lados. Dá para o Fernando Diniz testar uma formação com 3 atacantes, aí com Gabigol aberto pela direita, Dudu aberto pela esquerda, ou o inverso, né? E uma referência lá na frente, seja o Dineno, seja o Caio Jorge, seja uma outra opção. Enfim, dá para o Diniz testar. E o Campeonato Mineiro tá aí justamente para isso, né? Vai ser um grande laboratório. Acredito que dá sim o Cruzeiro adaptar essas peças, e vai ter o Matheus Pereira, né? Como esse principal articulador. Provavelmente Matheus Pereira jogando mais centralizado, mais solto, com Dudu e Gabigol formando uma dupla de ataque ou um trio junto com Caio Jorge.
A grande questão vai ser um time intenso? Vai ser um time onde Dudu e Gabigol conseguirão recompor, fazer esse trabalho de defensor de laterais? Enfim. Eles estão mais pro cerca, né? Deixa eu só... eles não precisam recompor se tiver marcando em cima grande parte do tempo do jogo. Exatamente. A gente vai ter um Cruzeiro voltado ao Diniz do Fluminense. Se a gente for pegar os dois últimos bons trabalhos do Diniz, que é o do Fluminense e o do São Paulo, que era um Fluminense que atacava aonde a bola estava, posicionava muita gente aonde a bola estava, ou aquele jogo mais posicional de São Paulo. Eu vejo o estilo de jogo do Fluminense que o Diniz usou em 2023, foi campeão da Libertadores, bem mais adequado a esse Cruzeiro de hoje em dia. Então, assim, como o Matheus falou, né, dessa questão de acompanhar a lateral. Esquece. Eu não imagino isso. Não é característica, né? Não é. Deixa eu fazer característica pela idade também, vai estourar o jogador. Sim. Interromper um minutinho aqui, Pedro, só para fazer uma atualização importante. Cruzeiro acaba de divulgar, as coisas vão acontecendo, a gente tá, o rádio é isso, que a apresentação cabulosa de sábado agora não é só mais do Gabigol, não. Pode consultar aí nas redes sociais do Cruzeiro, e também o próprio Alexandre Matos também repostou. Agora, na peça que o próprio Cruzeiro postou, está lá Gabigol e Dudu. O Dudu vai dar uma coletiva na sexta-feira, mas também será apresentada a torcida. Foi um pedido de muitos torcedores do Cruzeiro também, que não ficasse restrito só ao Gabigol, também pudesse colocar outros reforços. Então aqui, na imagem postada pelo clube, ainda estão aparecendo apenas Gabigol e Dudu. Daqui a pouco, assim que a gente sair aqui do programa ao vivo, nós vamos entrar em contato com o Cruzeiro para saber também se os demais que já foram anunciados até agora também estarão presentes. Seria o ideal. Claro, lógico, você leva o Gabigol. Eu acredito que os que estiverem aqui vão ser, né? Vão ser apresentados. Eu também acho. A apresentação deles. Estiverem aqui. Isso, a apresentação deles está marcada para quando? Do time mesmo. Dia 6. Marcada para dia 6, né? Isso. Então é a próxima segunda-feira, né? Eu acho que deveriam ser todos. Se é uma festa pro torcedor, para ele conhecer a nova equipe, eu acho que poderia ser para todos. Lógico, você pode fazer uma específica especial, né? Em relação ao Dudu. Não precisa botar no carro forte, não, tá? Igual o Júlio Batista. Não, pelo amor de Deus, não inventa, não. Mas assim, você pode fazer a Dudu separado, né? O Gabigol, enfim, acho que esse é o trabalho da equipe. Sabe por quê, gente? Quando você chega com jogadores tão diferenciados assim, talvez esteja aí uma das coisas que é super importante no futebol, que é a administração de pessoas, né? E mesmo que todo mundo saiba que quando você tem jogadores tão diferenciados assim, a chance de você crescer com eles é muito grande, existe sim. Né? Você fica olhando e fala, mas né, a gente é uma equipe, é um coletivo. Talvez você já comece esse coletivo fazendo exatamente isso, que todo mundo esteja junto e que realmente possa ser de uma forma diferente, enfim, né? Que as pessoas tenham esse jeito. E até porque, Edmara, depois nem haverá tempo. Cruzeiro se apresenta no dia 6 e no dia 8 já embarca para os Estados Unidos, onde fará sua pré-temporada. Então, o ideal é que o evento para a torcida ter a presença seja realmente no sábado. E a gente estava até falando, né? No futebol de hoje, que os ingressos são tão caros para grande parcela da população, você pagar R$10 permite que torcedores de diversas classes sociais possam estar presentes, que talvez não possam estar presentes depois em um jogo da temporada lá, um jogo decisivo de brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Tem muita gente que não consegue ter acesso por questão financeira mesmo. E essa grande festa, R$10, para que o torcedor possa ver todos os novos contratados, seria realmente maravilhoso. E é um evento festivo que aproxima o torcedor do time também, né? Isso é bacana, aproxima dessas contratações novas. Pode falar, Jesus. É porque eu lembro, né, dessas. Já tô ficando meio velho na cobertura, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu tava na apresentação do Cruzeiro naquele time lá de 2013. Isso. E depois eu tava naquela apresentação do Cruzeiro que o Cruzeiro colocou lá acho que foi na Toca da Raposa mesmo, né? Não lembro agora muito bem onde foi, mas o Cruzeiro apresentou Leandro Damião, Felipe Simon. Que momento, hein? A diferença é muito grande foi aí. O Cruzeiro 2015. Eu acho que foi 2015. Isso. Mas aí a gente volta em 2012 também, né? Foi bem na época.
Exatamente, foi bem na época que o Arrascaeta chegou no Cruzeiro também, Verdade. junto com o Leandro Damião naquela época. Eu lembro que eu fui fazer um jogo lá na Arena do Calçado, que foi o primeiro jogo do Arrascaeta também, com a camisa do Cruzeiro. Isso. Então, realmente, são vários momentos, e o Cruzeiro meio que herdou isso daí do Alexandre Matos, que gostava de fazer isso desde aquele time lá, né, que o Cruzeiro apresentou vários reforços, né, Borges, Dagoberto e tal. Então, eu acho bem bacana essa iniciativa, acredito que tem tudo para ser um grande momento mais uma vez pro cruzeirense aí no sábado. Eu também acho extremamente importante. Claro, né, gente, que a gente está falando de um jogador que atrai esse público naturalmente, que é o Gabigol, né? E quando a gente fala assim do aproveitamento do Gabigol para se utilizar desse marketing dele e trazer todo mundo pro Mineirão, é a mesma coisa quando a gente fala em relação ao time do Cruzeiro, né? Quando você tem uma referência, como é o caso do Gabigol, e a gente vai citar o Gabigol especificamente porque ele vai ser a referência desse time, ou é isso que a gente imagina, né? Que ele será a referência desse time. Você tem vários outros jogadores, né? Que estão vindo, vários outros jogadores que vão ser aproveitados da base, que também vão ter o Gabigol como referência, né? E aí é a referência técnica, né, Fred? Com certeza, ele tem muito a acrescentar para esses jovens valores. O Cruzeiro tem muitos jogadores novos chegando para esse time. É claro que são jogadores que terão talvez menos espaço nessa temporada agora, porque o nível do elenco aumentou, mas você vai ter inclusive mais tranquilidade para dar minutos para esses jogadores. Um Kaique Kenjo, um Teves, um Kaique, que já é uma realidade, mas é formado na base. Então são vários jogadores que foram formados no próprio Cruzeiro, e principalmente por os atacantes formados na base ter do lado deles, no dia a dia, Gabigol, Dudu e outros do nível, realmente vai ser um aprendizado para esses garotos também. E o Marcos Gleison aqui, pelo youtube.com/o tempo, tá dizendo o seguinte: com a chegada de Gabigol e Dudu, o Cruzeiro pode aumentar aí o sócio torcedor também, que é uma outra vertente também, né? E ultrapassar aí 500 mil de sócio torcedores. O Marcos Gleison é lá de Itaúna, um abração pra Itaúna. Feliz ano novo, Itaúna. A meta do sócio torcedor do Pedro Lourenço, gestão Pedro Lourenço, é chegar aos 100 mil. Até a virada estava em 78.900. Então tem aí que subir pelo menos mais uns 21 mil sócios torcedores para quebrar essa marca dos 100 mil sócios, que é a meta. Porque aí o Cruzeiro, com essa grana do sócio torcedor, ajuda o clube a se tornar autossustentável também. É verdade, isso, ou seja, você vê uma série, quando a gente diz, né, que o futebol, né, deixou de ser essa questão só da paixão e tudo mais, que é uma parte da economia desse país extremamente importante, né? A gente está falando disso. E aí tem um monte de gente aqui, eu vou meio que resumir. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Continue mandando mensagem que a gente vai lendo e vai tendo mesmo assim um termômetro de vocês. Porque a imprensa não fala nada que ele é caro. Ué, gente. Se paga, né? Ué, né? Primeiro, a gestão é Cruzeiro. Quem vai falar se é caro ou não são eles. Né? Não nos cabe isso. Não nos cabe. Porque vocês não investigaram, daí o Cruzeiro aconteceu o que aconteceu. Ué! Que poder de investigação nós temos, né? Quando parte para parte de polícia, como foi o caso que aconteceu na derrocada do Cruzeiro, da queda e tudo mais, deixa de ser uma coisa da gente que é jornalismo esportivo. Vocês estão falando de quê? Né? E assim, é um outro momento que é um momento SAF. Acho que o torcedor, assim como todos nós, a gente ainda precisa entender um pouco mais do que é a SAF. Né? E eu sempre digo o seguinte, nos é apresentado cada situação, seja de valores, seja de como que o jogador vai estar ou qualquer coisa parecida com isso. Agora, cabe tudo isso a campo. Se o Gabigol realmente ganhando o que está ganhando, e aí é problema de quem está pagando, não é meu, e ele realmente trouxer tudo isso de volta para o Cruzeiro, que são os títulos, né, que é o Cruzeiro voltar para um patamar que ele tinha, né, de disputar mesmo todos os títulos e tudo mais, ele por si só vai se pagar. Né, na valorização de outros jogadores, porque é isso que acontece quando você tem um jogador desse tamanho e você começa a colocar a base, né,
ou outros jogadores que você também tenha feito uma aposta e eles se tornam melhores em virtude de uma condição técnica de um companheiro, você só valoriza o seu grupo. E aí para vendas futuras e tudo mais. Então, assim, é muito relativo a forma como cada um encara uma situação dessa, né? E acho que o Pedro Lourenço não é nenhum maluco, é um grande empresário, né? Na sua trajetória mostra muito bem isso e ele tem tido esse cuidado com os investimentos feitos, né? Prova é que o Gabigol não era só pleiteado pelo Cruzeiro, era pelo Santos, pelo Palmeiras, né? Acho que qualquer time que tivesse condição real e financeira de ter o Gabigol teria feito isso. Gabigol é um jogador que vale o que entrega dentro de campo. Sim. Torcedor tem sempre esse questionamento em relação a valores de jogadores no futebol brasileiro. Preços exorbitantes, salários exorbitantes. De fato, mas é um jogador que entrega, é um jogador extremamente decisivo e vem comprovando isso nos últimos anos à frente do Flamengo. Até mesmo no Santos, até mesmo nas categorias de base, quando ele já tinha altos números em relação a gols. E fora de campo, é um jogador que também entrega. Então, entrega dentro, esportivamente, com os títulos, com os resultados, com as boas atuações e fora também com um excelente trabalho de marketing. Gabigol é um jogador que chama a torcida, é um jogador que vende. Então, é uma contratação, sem dúvidas, muito boa, extraordinária e lucrável, né? Até porque é um jogador de apenas 28 anos, que ainda talvez não tenha mercado fora do Brasil, um mercado tão forte assim, a nível de Europa, até porque já passou por lá, não teve uma passagem tão interessante assim na Internacional, no Benfica, mas a nível de futebol brasileiro, é um jogador que ainda tem mercado, então lá na frente o Cruzeiro consegue lucrar esportivamente com o Gabigol. Dentro de campo, é um jogador que vale o que ele ganha e fora de campo também é um jogador que vale o que ele ganha. Com certeza, esse é um outro fluxo. Fred, mais alguma coisa aí do Cruzeiro nessa linha, quem pode vir? Aliás, você falando muito do Davi Luiz, né? Parece que é uma negociação ou pelo menos uma sondagem que tem ficado mais próxima, né? A gente sabe que o Cruzeiro deve trazer pelo menos mais 2 zagueiros, né? Parece que é o xerifão aí, não sei como é que é, Mingo? Mingo. O Mingo, mas tem o Mino também, é Mino e Mingo, né? Uma contratação de zagueiro será feita com certeza. O Davi Luiz é uma possibilidade de mercado, já que está disponível, não teve o vínculo renovado com o Flamengo, seria mais um daqueles jogadores que você não precisa fazer um investimento para tirá-lo do clube em que ele atua. Então, é uma possibilidade de mercado, o Cruzeiro está analisando essa questão. Claro que tem que pesar a questão do rendimento, do desempenho do atleta, a faixa etária dele, se vem tendo o mesmo desempenho de outros momentos ou não, quantos jogos da temporada ele conseguiu atuar, tudo isso está sendo pesado, balançado para que o Cruzeiro possa ou não efetuar uma possível contratação. E com relação aos demais, fica a expectativa também. O Cruzeiro já tem um acerto com o Fagner, já passou até por exames médicos, com o Eduardo, ex-Botafogo, e com o Marquinhos do Arsenal. Essas contratações, a princípio, serão anunciadas pelo Cruzeiro até o final de semana. A ideia é que na segunda-feira todos eles já estejam na Toca da Raposa. Então a gente terá, né, aí mais notícias nesse sentido. Aqui o campeão, o nick dele é campeão. Você tá meio nervoso, querido? Passou bem a passada do ano, não? Oi? Ano novo, vida nova, pra frente, entendeu? Ó legal. Vamos pensar lá na frente. Mudar aí a história, né, e pensar lá na frente. O Fábio Fonseca está perguntando se a gente já falou aí dos reforços do Atlético. No próximo bloco a gente vai vir analisando o Atlético todo. Agora a gente tem eu vou pedir pro Fred permanecer com a gente exatamente por isso. A gente vai fazer uma análise aí dos jogadores que ainda estão no elenco cruzeirense, né? E aí ver quem sai e quem fica, na opinião de quem tá por aqui,
né? Obviamente tem jogadores aqui que já vão ficar mesmo, o Cruzeiro falou, mas se fosse aí da história de cada um poder mexer nisso. Vou pedir para encerrar a pesquisa também do Fernando Diniz, parceria Dudu e Gabigol, vai dar certo nesse time de Fernando Diniz, para a gente poder dar o resultado aqui, enquanto a gente passa rápido por essa situação aqui. Então vamos lá. De goleiros, o Cruzeiro tem o Cássio, que obviamente é o titular, então ele não tá valendo. Aí tem Léo Aragão hoje, né? O Léo Aragão. Isso. O Anderson, que tá com saída encaminhada, né? Isso. Basicamente, mas a gente deixou ele aí. E o Otávio, esse menino que chegou da base, que subiu agora pra compor o elenco dos goleiros do Cruzeiro. Quem fica, Fred? Nesse caso aí, Cássio, Léo Aragão e Otávio. Penso que o Otávio tem todas as possibilidades de ser o reserva imediato do Cássio. É um jogador que na base se mostrou muito bem dele, né? Na seleção sub-20 também, está convocado, inclusive, para a disputa do Sul-Americano e que dá vaga para o Mundial. É um jogador que pode ter um futuro e vai aprender muito, com certeza, com o Cássio. Para você, vamos rapidinho para dar tempo de a gente fazer todos. Pedro. Mesma coisa que o Fred, até porque o Anderson tá saindo, se tirar algum outro goleiro. Vocês arrumaram 3, ali ficou 3, tá, gente? É isso aí. Ô, Matheus. Concordo com os dois, até porque o Otávio também é um goleiro muito promissor, fez uma excelente categoria de base, no ano retrasado, né? Ele foi campeão praticamente de tudo no Sub-20, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil. Ano passado chegou na final da Copa São Paulo sendo protagonista, então o Otávio tem um futuro muito promissor. Zagueiros, vamos pedir pro pessoal trocar ali os zagueiros. A gente tem Zé Ivaldo, João Marcelo, o Vidalba e o Jonathan Jesus. O Vidalba já renovou o contrato, né? Zé Ivaldo, João Marcelo, Lucas Vidalba, Jonathan Jesus e o Everton. Quem fica, quem sai? A gente tá falando de 2 contratações, né? Se for pra trazer mais 2, acho que dá pra manter o que tem. Talvez o João Marcelo seria um jogador pra ser negociado. Zé Ivaldo vai depender do Diniz. O Diniz gosta dele, né? O Zé Ivaldo perdeu espaço com o Diniz na reta final, né? A temporada terminou com o João Marcelo e o Vidalba sendo titulares. Eu não sei até que ponto o Zé Ivaldo ficaria com a opção de ser reserva. É um jogador que ainda pode buscar umas alternativas. Os demais ali são mais para compor o elenco. Tanto o Everton, revelado na base, como o Jonathan Jesus, que chegou agora nessa temporada na reta final. Praticamente não teve chance de atuar, mas para compor mesmo o elenco. Certo seria trazer 2 zagueiros titulares, né? Essa que é a grande questão. Bom, eu particularmente gostaria de ver mais do Jonathan Jesus. É um jogador muito promissor que foi muito bem no Ceará. Foi contratado neste ano justamente para ser uma opção de zaga, um zagueiro rápido, um zagueiro alto, enfim. Gostaria de ver mais do Jonathan Jesus, mas acredito que ele não deve ser muito utilizado pelo Fernando Diniz em 2025. E o Everton, jogador que foi e voltou, né? Jogador que se lesionou, pode jogar também improvisado na lateral, mas não chegou a vingar no Cruzeiro. Acredito que Jonathan Jesus e o Everton não terão tanto espaço assim com o Diniz neste ano. Jogadores de meio campo, Lucas Romero, o Lucas Silva está negociando a renovação de contrato, ainda não aconteceu, né? O Wallace, Matheus Henrique, que foi muito bem, né? Aí aparece o Fernando Henrique também, o Japa, o Christian, que chegou agora, né? O Peralta, o Matheus Pereira, o Vitinho e o Rodriguinho. Quem fica, quem sai nesse meio campo? O meio campo tá cheio. Não tem muito o que mexer nesse meio campo. Talvez o empréstimo para os jogadores um pouco menos rodados, como talvez o Vitinho dá uma rodada para ele, o próprio Japa, que tem um bom potencial, um bom jogador de potencial. Talvez o empréstimo para esses jogadores seja interessante, eles devem ter menos espaço nessa temporada, digamos assim. Mas em relação ao Romero, Lucas Silva, o Wallace, que teve esse, né, que não chegou ainda, né, digamos assim, mas eu acho que talvez esses jogadores mais novos, os meninos da base, tenham um empréstimo para ganhar um pouquinho de rodagem nessa temporada. Inclusive a briga é muito boa entre esses 4 aí, ó, Lucas Romero, Lucas Silva, o Wallace e Matheus Henrique, talvez 4 jogadores brigando para 2 vagas na volância. E eu acho que o Peralta é um jogador que também não mostrou que veio, né? Sim. Paraguaio. Mas teve pouca chance. Teve pouca chance, chegou contundido, disputou os Jogos Olímpicos, chegou no meio do ano com a temporada já se desenrolando para a parte final, enfim. Acredito que ele também terá pouco espaço, muito em função das posições, né? De meio de campo.
serem bem distribuídas e o Cruzeiro ter boas opções em relação a volantes hoje. É verdade. E pra você, Fred? O caso do Lucas Silva, só pra gente deixar claro que ele cumpriu as metas previstas no contrato, teve a renovação automaticamente já garantida, só que há um entrave aí, se vai ser o contrato por 1 ano ou por 2 temporadas. Ele e o staff dele desejam que seja por 2 temporadas e com uma valorização salarial. Só por isso que o Cruzeiro ainda não definiu a situação dele, mas o contrato dele está em vigor ainda, foi renovado de forma automática. Penso que ele disputa a posição com o Wallace nesse meio campo titular. Não vejo nem o Lucas Romero, nem o Matheus Henrique fora do time titular do Cruzeiro nessa temporada. Chance. Então vamos lá para os atacantes. Gabigol, né, que chegou agora, esse se transforma na grande estrela do Cruzeiro. O Dineno, né, muita contusão, né? O Caio Jorge foi autor dos principais gols aí na reta final. Dudu, que chega agora também. O Bolasie, aí a gente tem que ver. Lautaro Dias. O que você pensa desse Cruzeiro ofensivo, Fred? Eu penso que os meninos vão ter muita dificuldade de atuar, pouquíssimas chances para eles. E tem uma curiosidade muito grande de ver como vai encaixar esse time para Caio Jorge e Gabriel Barbosa jogarem juntos. Não vão jogar juntos. Sei lá. Será? Uma formação com 3 atacantes? Não sei não. Eu não vejo ele tirando o Gabigol centralizado pra colocar porque o Caio Jorge não joga pelas pontas, né? Não dá pra utilizar o Caio Jorge pelas pontas, ele não tem velocidade nem drible pra jogar. Mas o Gabigol pode ser esse jogador de lado de campo também. Pode ser, mas aí você vai mas colocar... não vão sacrificar o Gabigol, exatamente, não. a gente vai sacrificar o Gabigol pra botar ele pra... Entendeu? Acho difícil. É um jogador que precisa de liberdade criativa pra pensar no último terço do campo, mas... Mas não o lado ele tendo essa obrigatoriedade de voltar para recompor. Talvez ele jogando aberto pelo lado direito, mais próximo do gol, né? Você tendo um volante fechando pelo lado direito, ajudando o William ou o Fagner nessa recomposição. Talvez não a temporada toda, mas dependendo do jogo. Uma eventualidade. Mas dessa lista, por exemplo, acho que o Tevez, que nem o Fred falou, o Tevez e o Kaique Kenji vão ter dificuldade. São os meninos da base. Vão ter dificuldade. Talvez pro próprio Tevez o empréstimo não seja interessante, talvez ficar no Cruzeiro, ter esse contato com os jogadores mais experientes no time profissional seja interessante, mas o Lautaro Dias, que foi bastante criticado a temporada, e o Dineno, que se machucou e não conseguiu engatar no time, podem ser até utilizados como moeda de troca nessa janela. Vamos ver, porque por enquanto a gente tá falando só de quem tá chegando, mas tem quem vai também, né? E isso vai acabar acontecendo aí no decorrer dos próximos dias. Deixa eu dar o resultado da pesquisa que nós perguntamos, né, da dupla Dudu e Gabigol, né, se daria certo nesse esquema do Diniz, exatamente porque, né, meio que é uma obrigação marcar, né, tá ali, e a gente sabe que não funciona nem para Dudu e nem para Gabigol. Então nós perguntamos se daria certo ou não nesse esquema aí do Diniz. Sim, 75%, não 25%. Essa então é o resultado final da nossa pesquisa, né? Enfim, deixa eu chamar o Josias Pereira para ele dar o tchau pra gente. Ele teve probleminha com a internet, né? É nada, ele não carregou o celular. Vai. Aqui a gente fala as verdades todas, Josias. Exatamente. Caiu aqui. O celular, né? Você sabe, Edmar, que agora tava aqui, esse celular agora eles não tem mais aquela entrada que você carregava junto com o mic, né? Então agora você isso fala aí. Ou você carrega, você resolve. Né? Exatamente. Mas ô Timara, realmente eu fico aí muito feliz com essa movimentação que o Cruzeiro fez. Acho que pode ser uma contratação que eu acredito que vai dar muito certo no Cruzeiro. Eu vi aí também o resultado da pesquisa, tô com o torcedor, acho que tem tudo para ser um ataque bem pujante mesmo do Cruzeiro nesta temporada de 2025 e com certeza é uma qualificação de elenco, né? Na minha opinião, o Cruzeiro sai de um patamar de um time que tinha nítidas deficiências para um time que tem agora opções, especialmente ofensivas. Ainda acho que falta aí a questão do zagueiro e tal, mas o Cruzeiro está correndo atrás, né? Pelas informações que a gente tem de um zagueiro, de um defensor aí para ter esta peça para formar também esse time do Cruzeiro.
E também o Cruzeiro está atento a oportunidades de mercado, né? Cada dia o Cruzeiro aparece com alguma situação, como foi o caso do Marquinhos aí, que está tudo caminhando bem para que possa ser anunciado também pelo Cruzeiro. Então acho que é um time que vai se fortalecendo. Não tenho muito problema com a questão da idade, viu? Acho que o torcedor aí, ele tá comentando, há muitos torcedores de outros times, né? O Cruzeiro tá montando um time de idosos, o Cruzeiro viria forte se fosse em 2018, 2016. Eu acho que isso é muito superficial. O Cruzeiro tem peças importantes que podem atuar em determinados momentos do jogo. É uma rotação que o Cruzeiro está montando, então acho que isso é muito importante. Lembrando, inclusive, o caso do Eduardo, né? Eduardo tem 35 anos e é um jogador que, pelas partidas que eu acompanhei do Botafogo, é um jogador que deu muito retorno. Obviamente, em 2024 sofreu com muitas lesões, mas é um atleta muito qualificado. Inclusive o Zico, né? Deu uma entrevista aí recente aos nossos companheiros de Sport TV e ele disse claramente que os jogadores que chamaram a atenção dele no meio-campo foram exatamente o Eduardo, que jogava no Botafogo, tá vindo pro Cruzeiro, e o Matheus Pereira. Acho que é uma contratação bem interessante também que o Cruzeiro está fazendo nesse sentido. Então acho que é um time que está se fortalecendo e tem tudo para dar uma grande liga. E fora isso, né, pra fechar aqui realmente a minha participação, uma contratação midiática muito importante, né? Até no Flash Score a gente tem um acesso à plataforma de dados que realmente mostra que o Gabigol, ele foi o atleta mais acessado do Brasil em 2024, ou seja, ele atrai muita mídia. Ele superou o Cristiano Ronaldo, ele superou o Mbappé, superou o Vinícius Júnior. Então ele é um jogador que por si só traz essa mídia para o Cruzeiro e, como a gente viu também nas redes sociais, ele tomou muito à frente, né? A iniciativa desse anúncio no Cruzeiro, apontando aí algumas situações, seja na foto principal que foi postada aí nas suas redes sociais também. Ele é um jogador que atina para esse lado de marketing. Acho que é uma grande aquisição em todos os lados, dentro de campo e também fora de campo. Valeu, Josias Pereira, valeu demais. Grande ano pra você, tá, querido? A gente se encontra mais. Beleza, Di, pra você também um abraço pra todos aí que nos acompanham, pra todos que estão também aí na mesa participando deste Super UFC que abre o mês de janeiro. Dia 5 é meu aniversário, viu, Di? Se quiser mandar um presente pra mim, eu aceito aí, viu? Deixa comigo. Tá aproveitando, mandar um abraço enorme pro Pedro Abílio, aniversariante hoje, nosso narrador Pedro Abílio. Beijo enorme, viu, querido? Tudo de melhor pra você. A pessoa faz aniversário no primeiro dia do ano, né, gente? Bom demais, né? Todo de ressaca, já emenda uma festa com outra, é isso. Não sei se ele vai com fazer outro, né? restinho. Tem isso também. E ele tava de plantão hoje de manhã. Um abraço enorme pro Pedro Abílio. Valeu, Fred. Valeu, Dimara, um abraço.